Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Davi Luiz está dando adeus ao Flamengo e prestes a assinar com o rival da Série A em 2025. Flamengo decide assinar com o titular do Galo e pega geral de surpresa no mercado da bola. José Boto avalia a primeira demissão no Flamengo e pode mandar embora o dirigente Bruno Spindel. BAP não descarta atrasar a construção do estádio do Flamengo para não endividar o clube. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui você não vai perder nada do nosso Mengão, queridão. Olá você, muito boa tarde. O zagueiro Davi Luiz, de 37 anos, que fez história no Flamengo, pode estar perto de um acordo com o Fortaleza. Segundo informações divulgadas na última segunda-feira, o Fortaleza formalizou uma proposta para contar com o Davi Luiz já na próxima temporada. O contrato oferecido teria validade até o final de 2025. Davi Luiz demonstrou interesse em ficar no Flamengo, mas o clube ainda não se posicionou oficialmente sobre uma possível renovação. A incerteza quanto ao futuro do jogador estaria relacionada ao desempenho dele nos últimos meses, que, segundo fontes ligadas ao clube, ele sofreu uma queda muito grande. Por outro lado, a proposta do Fortaleza surge num momento oportuno. O clube nordestino, que já vinha manifestando interesse no Davi Luiz, parece mesmo decidido a aproveitar a indecisão do Flamengo. Fontes próximas ao jogador indicam que o acordo pode ser fechado logo. Durante a sua passagem pelo Flamengo, o Davi Luiz conquistou 2 títulos da Copa do Brasil, uma Libertadores e um Campeonato Carioca. Além das conquistas em campo, o Davi Luiz se tornou uma figura muito importante nos bastidores. Ele ajuda a consolidar o espírito de equipe e exerce um papel de liderança junto aos companheiros, principalmente aos mais jovens. O Flamengo segue o planejamento para renovar os trajes visando a próxima temporada no futebol e, com isso, anunciou nesta terça-feira, através das suas redes sociais e das lojas oficiais, os novos uniformes de treino e viagem para 2025. As 2 camisas serão na tonalidade azul. O uniforme de treino será em tom claro, com os logotipos em vermelho. Por outro lado, o manto de viagem foi lançado em um tom mais escuro, com os emblemas do Flamengo e da Adidas nas formas atuais. Por fim, o Flamengo também lançou os uniformes da comissão técnica. Para diferenciá-los dos jogadores durante as atividades, as cores serão invertidas. No traje de treino, a equipe liderada pelo Felipe Luiz vai vestir azul escuro, sendo o equipamento com ou sem manga. Além dos lançamentos, o Flamengo já está comercializando os novos mantos. A camisa de treino está custando entre R$ 170 e R$ 250, enquanto o traje de viagem sai por R$ 200. Vale mencionar que o Flamengo também passou a vender outros equipamentos, como calças, moletões e calções. De acordo com a apuração do portal Coluna do Fla, o Flamengo deve divulgar o novo uniforme principal para a temporada de 2025, já no dia 17 de janeiro. A camisa vai continuar com o tradicional padrão rubro-negro, mas vai ter alterações nas 3 listras da Adidas e na cor do emblema da marca. O Flamengo ainda é uma incógnita para a próxima temporada. Por mais que tenha um grande elenco, seja o atual campeão da Copa do Brasil, mas a troca de presidente deixou um cenário de incertezas. A gestão Landim deixa o clube depois de 6 anos e todo mundo sabia a forma que os dirigentes aliados ao presidente trabalhavam, errando e acertando. Com o BAP, tudo isso vai ser preciso esperar. Ele já deixou claro que é a intenção e vem fazendo isso desde quando foi eleito, que é profissionalizar o futebol urgentemente. O BAP deixou claro que o Boto será o cara para tomar todas as decisões referentes ao elenco, contratações, saídas e vai ter conversa diária com a comissão técnica do Felipe Luiz. Oficialmente anunciado como o cara para comandar tudo no futebol do Flamengo,
o dirigente avalia a demissão do Bruno Spindel, braço direito do Marcos Braz, e que é bastante querido por quase todo mundo na Gávea. Na cerimônia de posse ontem, o BAP deixou claro que tem apreço pelo Spindel, mas o enxerga como um diretor de contratações e não como um cara para tocar o futebol como ele fazia com o Braz. O Bruno Spindel não é um diretor de futebol, ele é um diretor de contratações, entende bastante de câmbio, mas eu gostaria que o Boto verificasse pessoalmente como isso vai funcionar. Não vou me meter nas escolhas dele, disse lá o novo presidente. O Luiz Eduardo Batista ele foi empossado nessa quarta-feira como novo presidente do Flamengo. Durante a sua entrevista coletiva, um dos assuntos foi sobre a construção do estádio do Flamengo. Em resposta, o BAP assegurou que vai dar continuidade ao projeto, mas não descartou um adiamento da construção da Casa Nova rubro-negra. Nós não vamos endividar o clube ao ponto que, em algum momento, ao longo dessa trajetória, a gente tenha que virar uma SAF. Não vamos fazer isso, então vamos buscar dinheiro dentro de casa, tem que aumentar o faturamento, aumentar a margem operacional e isso aí deve trazer um dinheiro adicional. É importante se isso acontecer em 4 anos. Se acontecer em 5, a gente vai fazer o estádio em 5. Se for em 6, nós vamos fazer em 6, mas não vamos nos comprometer. Então, na sua pergunta, nós vamos sim construir o estádio, no ritmo em que a geração de caixa e de resultados do Flamengo não prejudiquem a performance esportiva do clube. A ideia dele é gerar um caixa adicional para ter condições de bancar a construção do estádio sem usar as receitas futuras do local. Já a administração do Rodolfo Landim via como forma de financiamento justamente a antecipação das rendas da nova Casa do Flamengo, como os naming rights. Vale lembrar que, para ser o dono do terreno, o Flamengo pagou 170 milhões de reais à vista. O estádio do Flamengo ficou um pouco contaminado por conta do processo eleitoral. Não existe um estudo de viabilidade econômica e financeira para esse estádio até agora. Ninguém constrói uma casa própria do zero se não tiver um estudo desse. E com o Flamengo não pode ser diferente. Isso não é um projeto importante só para mim. Isso é um projeto do clube, da história do Flamengo. Inclusive, é o mais importante. Eu tenho dito o seguinte: nós vamos fazer o nosso estádio, mas não vai ser às custas de performance esportiva. Durante a cerimônia de posse, o BAP revelou que vai ter 2 reuniões sobre a construção do estádio nessa quinta-feira. Os encontros vão contar com representantes de 2 empresas. Está marcada para amanhã uma conversa com o pessoal da Arena, que está fazendo o projeto do estádio. E amanhã também vai ter um almoço com a Fundação Getúlio Vargas, que vai ser a contratada para fazer um estudo de viabilidade econômica financeira para a construção do estádio, disse lá o BAP. E ele garantiu que a construção do estádio não vai afetar o desempenho esportivo do futebol do Flamengo. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Porque para cada like que você dá, o YouTube indica esse programa para mais 4 pessoas. E aí a gente cresce bonito o canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, valeu! A diretoria do Flamengo está atrás de um centroavante para o lugar do Gabigol, mas também de olho em outras posições, como é o caso de um volante e um zagueiro, visto que o Bulgar está decidido a sair em janeiro, o Alan tem proposta do México e o garoto Everton Araújo pode ser negociado com a Europa. E na zaga, Fabrício Bruno deve mesmo ir para o Rennes da França e o Davi Luiz não vai renovar o seu contrato. E com essas baixas previstas para o início da temporada, o Flamengo procurou saber informações do volante argentino do Atlético Mineiro, o Rodrigo Batalha. O Mengão sabe que os mineiros estão com problemas financeiros e vai precisar se desfazer de diversos jogadores para dar uma equilibrada no seu caixa.
Vale destacar que o Batalha é argentino, tem 33 anos, tem 1,87 de altura, é um volante destro que tem 2 jogos pela seleção argentina. Também pode jogar de zagueiro e está no Atlético Mineiro desde abril de 2023 e tem contrato por lá até 31/12/2025. Seu passe está avaliado pelo site Transfermarkt em 1 milhão de euros. O Batalha é um jogador muito versátil, ele é um volante de origem e jogou improvisado na zaga com o Milito e foi muito bem por isso. E o Flamengo, por sua vez, já aprovou o jogador e pode sim contratá-lo. Aí eu te pergunto, você aprova a contratação do Batalha? Coloca aí. O Columbus Crew dos Estados Unidos definiu o preço por Cúcio Hernández, alvo do Flamengo, em 18 milhões de euros, 117,5 milhões de reais na cotação atual. O Cúcio Hernández tem contrato até apenas dezembro do próximo ano e a pedida pode ser diminuída com o passar do tempo. Assim sendo, o Columbus Crew aguarda propostas pelo centroavante colombiano. O Flamengo está de olho na situação dele, mas não é o único interessado, porque o Palmeiras também está observando a situação do atacante colombiano de 25 anos, que, segundo pessoas próximas, gostaria muito de jogar no Flamengo. O Cúcio Hernández foi peça fundamental para a conquista do campeonato da MLS pelo Columbus Crew nessa temporada dos Estados Unidos. O centroavante colombiano jogou 41 partidas, fez 25 gols e deu 14 assistências. A ideia do Felipe Luiz é ter um centroavante já na pré-temporada nos Estados Unidos. O elenco do Flamengo está de férias e só volta ao Ninho do Urubu no dia 8 de janeiro e embarca para os Estados Unidos no dia 10 de janeiro. Vale destacar que o Flamengo vai jogar contra o São Paulo, um amistoso na Flórida, no dia 19 de janeiro, às 22 horas, horário de Brasília, no Chase Stadium, e retorna ao Brasil logo em seguida para a disputa do Campeonato Carioca. O novo presidente BAP definiu que a estadia em solo norte-americano vai ser reduzida e não haverá outro amistoso. O Rodolfo Landim foi quem planejou essa pré-temporada nos Estados Unidos e negociava a realização de mais um amistoso. No entanto, a atual gestão decidiu que o time rubro-negro jogará apenas contra o São Paulo e volta ao Rio de Janeiro logo em seguida para disputar o Campeonato Carioca. No planejamento anterior, o Flamengo retornaria dos Estados Unidos direto para Manaus, onde jogaria pelo Campeonato Carioca. Essa decisão havia sido acordada por Felipe Luiz e José Boto, um novo diretor técnico do Flamengo. Assim, eles vão ter que refazer essa logística. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Cúcio Hernández no Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!